De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de 70 mil casos de tuberculose no ano passado, sendo que os homens representam a grande maioria dos infectados. No começo, os sintomas até podem se confundir com uma gripe e o diagnóstico precoce pode ser a chave do sucesso do tratamento, então. Doutor, seja bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Vamos tirar as dúvidas, que eu acho que as dúvidas de quem está em casa, muitas delas são as mesmas que as minhas, que eu já estava tirando aqui no intervalo, né? A tuberculose é fácil de ser identificada, por exemplo, a pessoa que está em casa consegue, de repente, desconfiar que tem tuberculose, ou isso é restrito ao médico porque é um diagnóstico difícil? É um diagnóstico relativamente fácil, mas não é abordável simplesmente a pessoa leiga. Então, se a pessoa está sentindo alguma coisa, ela deve procurar o médico para auxílio, porque os sintomas não são específicos da doença. Por exemplo, a tosse, que é um sintoma da tuberculose, é uma tosse comum, é uma tosse igual à da gripe. Normal. Né? Certo? E que pode ou não ser acompanhado com escarro com sangue. Não porque a gente sempre liga a tuberculose ao sangue, né? Mas não é exclusivo, não é exclusivo. Certo. Pessoas com câncer têm escarro com sangue, pessoas com infecções simples, às vezes por forçar para tossir, acabam eliminando escarro com raios de sangue. Isso é normal, entende? Então os sintomas não são específicos, mas o fato de a tosse permanecer por um período prolongado, superior a 15 dias, deve chamar a atenção para procurar auxílio médico e ver o que está acontecendo, porque pode ser tuberculose. É um dos sintomas. Entre outros, pode apenas a pessoa apresentar uma dor no peito, pode ter simplesmente uma perda de peso sem explicação, pode ter só um suor durante a noite, uma febre no final do dia que não passa, que é estranho. Então, tudo isso são sintomas que podem estar presentes em apenas um desses sintomas, não todos. Certo. Né? Todos até é exceção. O que não quer dizer que, por exemplo, a pessoa que de repente sua muito à noite enquanto dorme, não necessariamente. Ela vai ter, é bom deixar claro, porque às vezes o pessoal de casa fala, eu suo muito na hora, quando eu estou dormindo nas primeiras horas de sono. Não necessariamente, não, pode ser uma característica da própria pessoa. Né? Mas se mudou o padrão, mudou o padrão. Eu nunca suava, agora acordo toda noite suado, minha cama encharcada. Alguma coisa está estranha. Faço uma febrezinha no fim da tarde que eu não estava fazendo. Exatamente. Quer dizer, começam a aparecer alguns desses sintomas. Exatamente. Em Blumenau, doutor, a gente tem um número que eu achei, pelo que a gente conversou, até elevado, de pessoas infectadas por ano, uma média de 100? Uma média de 100 nos últimos anos, 100 casos por ano de tuberculose dos mais variados tipos, né? O predomínio é a pulmonar, que é a mais comum, né? Como no resto do Brasil, mas é um número relativamente elevado, né? E que tem uma mortalidade. No Brasil, a mortalidade fica na faixa de 2,4% desses 100 casos, mais ou menos, que no Brasil são em torno de 70 mil casos. Certo. Né? Então, não é só em presidiário que isso dá, não é só em pessoas que têm um HIV, não é só em pessoas que não têm doença nenhuma podem ter tuberculose. Certo. Então, a pessoa tem que estar atenta. Está tossindo por período prolongado, tem um escarro que nunca tinha, um catarro estranho, vai no posto, colete um exame de escarro, fique com dúvidas, fale com o seu médico, ele vai fazer um raio-x, ver se tem algum sinal de tuberculose. Porque o raio-x é o que vai mostrar, tem até um raio-x aí pra gente mostrar, gente, vamos colocar na tela pra gente mostrar, né, doutor? Olha lá. Essa é uma lesão bem avançada já de tuberculose, né, que tu vê ali com a seta, né? Um paciente que provavelmente está doente há mais de 6 meses, que é muito ruim, porque esse paciente, mesmo recebendo todo o tratamento correto, ele vai ficar com uma cicatriz. Por exemplo, esse pulmão que tem a flechinha ali, né, o outro tá certinho. O outro tá relativamente certinho. Eu também não tá muito bom. Não tá mas muito esse bom. que tem a flechinha tem toda essa nuvem branca. Isso, é ali o problema. Exatamente. Ali tá uma destruição importante do pulmão, né? Que provavelmente vai ter alguma regressão com o tratamento, mas boa parte desse pulmão não vai funcionar mais. Não volta mais a funcionar. E vai ter sempre catarro pro resto da vida, provavelmente. Sério? Tosse e catarro pro resto da vida. A tuberculose pega, por exemplo, se eu tiver com tuberculose e venho aqui trabalhar com os meus amigos, eles vão pegar, podem pegar? Podem pegar. Não é obrigatório. O fato de ficar em ambientes fechados, como esse, por longos períodos, é o que facilita a passagem da tuberculose. Porque quando você tem a tuberculose dentro do seu pulmão, no momento que você respira, parte dessas bactérias vão ser eliminadas e vão ir para o ar. E outras pessoas vão se contaminar. Se elas vão ficar doentes ou não, depende da imunidade delas. Certo. Né? Então, no fato de
a pessoa ter uma doença facilita, né? Se tem uma diabetes que não trata, tem o vírus da AIDS, né? Usa um medicamento para reumatismo que baixa a imunidade, usa corticoides por períodos longos, tudo isso vai causar uma diminuição da imunidade da pessoa. Pode abrir mais portas para o contágio. Exatamente. A gente pega no ar, doutor? Pega pelo ar. É a forma mais comum. Ou seja, todos nós estamos vulneráveis. Então. Exatamente. E é por isso que a gente quer erradicar a tuberculose. O nosso objetivo é erradicar a tuberculose, mas todo ano a gente tem tido em torno de 8 milhões de casos no mundo. Porque muita gente, quando a gente foi pesquisar para fazer o programa de hoje, muita gente acha que a tuberculose já havia sido erradicada. Não. E é por isso que a gente queria falar longe disso, né? Nós temos casos aí, pessoas que morrem por conta da tuberculose, e a gente pega no ar. O clima ajuda, o nosso clima aqui ajuda, porque a gente sabe que é fácil a gente pegar algumas doencinhas morando num clima como o nosso. O clima de inverno é o que facilita mais. Então, não é o verão, o fato de as pessoas ficarem menos confinadas, mais em alívio, não facilita tanto, né? Os raios ultravioletas, eles matam a bactéria da tuberculose. Então, esse fato dificulta a transmissão, né? Mas, comparativamente com o Nordeste, tem mais probabilidade de pegar aqui do que no Nordeste. Vamos botar mais um raio-x ali na tela, gente? Por favor, coloca ali. Então, ali tu vê uma lesão mais inicial, né? Onde tu vê já comparativo com a tomografia embaixo, onde a lesão tem uma cavitação, ou seja, aquela bola redondinha ali embaixo. No cantinho, né? Pequenininho é uma tomografia. Isso, é uma tomografia. Em cima um raio-x, grandão. Exatamente, né? Tá. Então aí como é que é a lesão normalmente mais no início, né? Tá. Certo? E isso provavelmente, se tratado nessa fase, já tem uma cicatriz menor. Né? Certo. Então, quanto mais rápido a pessoa fizer o diagnóstico, quanto antes começar o tratamento, menos cicatrizes vão ficar e o tratamento é quanto mais cicatriz, menor como é que eu posso colocar, mas a capacidade respiratória da pessoa? Ou não interfere? Se a pessoa não tem cicatriz nenhuma, certo, o pulmão funciona 100%, né? Se a pessoa tem uma cicatriz, já funciona menos, né? Perfeito. Certo? Então, aquele primeiro caso lá, provavelmente o paciente vai comprometer em torno de 20% a 30% da sua capacidade respiratória, né? Então, com certeza não vai ser mais um atleta. Não vai mais ser o mesmo pulmãozinho de antes. A vacina, existe vacina, doutor? Previne 100%? Porque existem vacinas assim, não, a gente, né, previne 80%, 90%. Não, como é que funciona não, a vacina? Longe disso. A nossa vacina, ela é boa, é muito boa, porque ela protege as nossas crianças da meningite e da tuberculose. Que a tuberculose também pode causar meningite por essa bactéria. Tá. E as sequelas são muito graves no cérebro da criança. Então, a vacina não vai nos proteger disso. Contra a forma pulmonar, ela não protege. Então, a vacina que a gente tem disponível hoje só tem esse efeito e não temos outras vacinas disponíveis. Essa vacina é gratuita para as crianças? Gratuita. Faz parte do calendário de vacinação? Faz parte do calendário de vacinação. Todo mundo que não tomou já deveria ter tomado pelo menos, né? Faz parte do calendário. Normalmente toma logo Quem que não tem certeza se tomou, por exemplo, né? Ou eu, por exemplo, eu tenho filhos adotivos, um deles veio sem carteira de vacinação. Sim. Na dúvida, cheque o braço. É aquela vacina que fica o fundinho bem pra dentro, todo mundo tem? Tomou, Odair? Olha aí se tem aquela vacina que tem uma bolotinha pra dentro. Tem, Jair? Então aqui tá todo mundo mais ou menos garantido. Só contra a meningite. É verdade, contra a tuberculose, não. Tratamento, doutor, qual é o tratamento mais comum? É cirúrgico, remédios, como é que funciona? Não, o tratamento, ele é relativamente simples, são 4 antibióticos tomados durante um período de 6 meses, né? Um primeiro período com esses 4 e depois passa para 2 antibióticos e o tratamento é fornecido totalmente pelo SUS, né? E o nosso funcionário, o funcionário da prefeitura, vai na sua casa ver você engolir o comprimido diariamente durante o período de 6 meses. Tem um home care nessa história, né? Eles vão em casa acompanhar. Exatamente. E tá aí a nossa maior dificuldade, porque nós temos os nossos drogaditos, os nossos moradores de rua, os nossos etilistas, alcoolistas, né? Alcoólatras, que acabam se evadindo, né? Fugindo, escapando. E esse controle não consegue ser feito de uma forma correta. Por que mais homens? Existe algum estudo sobre isso? Não existe uma explicação muito óbvia para isso aí, tá? Certo? Mas o predomínio não é tão grande assim, tá? Não existe uma explicação. Assim como não existe uma explicação porque de repente tu pegues
e eu não. Né? Por exemplo, eu entro em contato com a bactéria tuberculose há muitos anos, todos os dias. E eu ia perguntar doente. Isso, como é que funciona assim, né? O doutor tem contato com pessoas com tuberculose todos os dias, várias vezes por dia? Não, só tem a proteção divina, só essa. É um anjo que coloca a mão ali entre a máscara e o paciente, será? Mais ou menos isso. Mas já levou algum susto, doutora? Assim, agora eu acho que eu peguei. A gente sempre fica pensando. A gente sempre fica pensando. Mas a gente, claro, tem as precauções mínimas, né? Certo? Mas tem, claro, uma questão particular da genética da pessoa que não existe como medir, né? Um exame de sangue para medir se tu tem essa proteção ou não. O que se sabe, então, é que pessoas que têm a imunidade mais baixa, pessoas que estão se tratando de doenças mais graves, transplantados, HIV positivos, são pessoas... Claramente. Porque normalmente quando a pessoa tem HIV, não é que normalmente, mas é comum a gente ver que essa pessoa morreu de tuberculose, né? É relativamente comum de acontecer. É uma das principais causas de morte dos nossos pacientes com AIDS, né? E muita gente faz o diagnóstico de AIDS quando descobre que está com tuberculose. É muito comum. Olha só, nunca fez o exame. Nunca fez o exame, vai fazer para tuberculose e aí aponta... descobre que está HIV. Então, assim, os sintomas, como já foi dito antes, não tem nenhum sintoma específico, né? As pessoas só têm que estar atentas, principalmente a uma tosse persistente por mais de 2 semanas. Está com tosse por um período maior de 2 semanas, está perdendo peso, não tem explicação, tem um suor durante a noite, não tem explicação. Tem uma dor no peito que não tem explicação, que não passa, né? E tem escarro, vá ao posto de saúde, procure ajuda, faça o exame do escarro para tuberculose, procure fazer um raio-x. Qualquer posto de saúde pode encaminhar as pessoas, está habilitado a fazer esse exame para ver o que a gente vulgarmente chama de catarro, né? Para ver se a pessoa está com tuberculose. E o SUS dá todo o apoio a prefeitura investe um dinheiro significativo, né, para manter esse tratamento gratuito no domicílio para a pessoa durante a Alguma ação sendo feita? Porque nós temos agora domingo, o Dia Mundial, né? Olha, não fui informado pela a minha superiora sobre ações no final de semana, mas normalmente sempre há atividades durante a semana. Para conscientizar, acho que a conscientização é o principal, não é, doutor? Sim, é o principal. As pessoas terem consciência de que é uma doença que a gente pode pegar no ar, ninguém está livre, não escolhe sexo, nem raça, nem idade. Tá todo mundo respirando, quer dizer, todo mundo pode pegar. Pode pegar. Né? E aí só tem que estar atento a esses sintomas e procurar, então, um médico. É isso aí. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela presença, por ter vindo aqui em pleno feriado, né? Que olha, sair de casa, deixou família. Tem filhos? Tem. Pois é, deixou os filhos, deixou todo mundo, aí veio pra cá participar do Ver Mais. Obrigada, tá? E o diagnóstico precoce, como a gente falou, pode ser a chave de todo o tratamento. Então, não espere. Se você achar que tem algum desses sintomas que a gente falou aqui, procure atendimento médico. Quanto antes você for, mais fácil vai ser a sua cura e menos lesões no seu pulmão também. Vamos parar um pouquinho?